5 chefes do tráfico no Rio de Janeiro podem voltar em breve para as ruas da cidade. 3 deles cumprem pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, e passam por exames criminológicos, que vão decidir se podem cumprir o resto das penas em regime semiaberto. Essa possibilidade é garantida pela Lei de Execuções Penais, um dos benefícios que presidiários recebem por cumprirem com bom comportamento determinada parte da pena. Não importa a condenação. A legislação brasileira não permite que um preso passe mais de 30 anos na cadeia. Quando 1/6 de qualquer pena é cumprido, a Lei de Execuções Penais entra em ação. Dá a possibilidade do preso conseguir regime progressivo, ou seja, diminuir a pena e até cumprir parte dela em liberdade. Na prática, se comprovar que tem um emprego em vista, o presidiário pode sair da prisão todos os dias para trabalhar e voltar à noite. Mas a ida nem sempre tem volta, como aconteceu recentemente com Alexandre Mendes da Silva, o Polegar, apontado pela polícia como chefe do tráfico do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Nos 2 anos que ficou preso, o Polegar teve um comportamento excepcional, segundo a Comissão Técnica de Classificação de Administração Penitenciária. Teve o regime semiaberto autorizado pela Vara de Execuções Penais. Saiu e nunca mais voltou. Situações como essa colocam em discussão os benefícios recebidos por presidiários considerados altamente perigosos. O regime semiaberto é um direito garantido por lei, mas a mesma legislação que assegura a liberdade do preso não garante que ele vai voltar. E vamos conversar sobre esses benefícios que os presidiários recebem através da legislação com o desembargador Antônio Siqueira, da 5ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, e também com o Procurador-Geral de Justiça, Cláudio Lopes. No nosso estúdio em São Paulo, a gente também recebe um convidado. Participa da nossa conversa, Serguei Cobra Arbex. Ele é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bom dia aos nossos convidados. Bom dia. Procurador, eu queria começar com o senhor em relação a esses casos. A gente viu aí na reportagem um caso característico aqui do Rio de Janeiro, que o preso foi beneficiado com esse sistema, com esse regime de progressão da pena, recebeu essa liberdade e não voltou. Isso não é exceção, isso acontece sempre. Existe algum erro aí na lei? Isso deveria acontecer, na opinião do senhor? O que deveria ser mudado para que isso parasse de acontecer? Os bandidos voltarem para as ruas. Cláudio. Os dois, eu gostaria de saber a opinião dos dois. Bom dia. Nos parece que o grande problema que nós enfrentamos hoje, ele decorre inicialmente de uma interpretação que começou no Supremo Tribunal Federal, que passou a considerar o regime integralmente fechado de cumprimento de pena inconstitucional. A partir daí, veio a legislação infraconstitucional, que, regulamentando essa interpretação, passou a permitir progressão de regime para condenados em crimes graves, em especial crimes hediondos. E, realmente, em alguns casos, o condenado, depois de cumprir determinado percentual de pena, ele passa a ter direito à progressão. Entretanto, nos parece fundamental que todos os operadores do direito, juízes, promotores, enfim, tenham bastante atenção para o preenchimento de requisitos subjetivos. É fundamental que se fique atento para que o preso, já que o que se considera exatamente o seu comportamento carcerário, mas que, independentemente de um bom comportamento carcerário, se verifique, por exemplo, se faça a exigência de um exame criminológico sério, em condições de fazer com que realmente se tenha uma ideia exata da possibilidade efetiva daquele preso retornar ao convívio social. A exigência, a comprovação efetiva de trabalho para ele, para que a gente possa ter realmente a pena com a sua finalidade atingida, que é a recuperação do condenado. Será que esses exames criminológicos não são muito subjetivos, né? Já que a gente não está tratando, por exemplo, de um batedor de carteira, né, do dia a dia, a gente está tratando, como, por exemplo, no caso aqui do Rio de Janeiro, com um traficante, desembargador. A lei é frouxa, quer dizer, existe a jurisprudência trata aí de um princípio de unificação de pensamentos, mas claro que ela pode ser também ser questionada, né? Quer dizer, uma avaliação caso a caso e até mesmo tomar uma decisão contrária a que as instâncias superiores vêm determinando. Então, eu agradeço a você, Luciano e Raquel, porque, na verdade, esses dois casos que estão na mídia do Rio de Janeiro hoje, que é o caso da soltura do Polegar
e o caso da soltura dos policiais militares que estavam presos como suspeitos do assassinato da engenheira, são absolutamente próprios para mostrar que, eventualmente, há uma dissonância entre a posição que o juiz tem que assumir no caso e aquilo que é passado para a opinião pública. Eu vou tentar explicar isso. No caso do Polegar, por exemplo, ele hoje tem uma condenação de 21 anos, o total da condenação dele é de 21 anos. Ele já cumpriu 15 anos e meio de prisão no regime fechado, porque no regime semiaberto ele pediu desde 2007 a saída para trabalho e todos os pedidos dele foram negados. Todos os pedidos de livramento condicional do Polegar foram negados pela Vara de Execuções Penais. Mas acontece que a progressão para o regime aberto leva apenas em consideração, na lei, a atitude do preso durante a prisão, que pela classificação dele trazida da Secretaria Estadual é excepcional, sem nenhuma falta, e leva em consideração o tempo cumprido. São esses dois requisitos que devem ser levados em consideração. Esses dois requisitos, o juiz não pode fugir dele. Ele tem um comportamento excepcional carcerário e o tempo da pena está mais do que ultrapassado, que na verdade ele já podia estar isso lá. Ele tem a soltura dele final seria em maio de 2011. Então esse é um ponto, quer dizer, o juiz não tinha outra saída aqui nesse caso, ele não tinha interpretação subjetiva a fazer nesse caso, não tinha nem, apesar do exame criminológico dele, que existe no processo, ser também favorável a ele. Bom, um outro caso que é dos presos, dos policiais militares presos, eles foram presos para a garantia da instrução criminal, ou seja, para que a prova de acusação fosse feita sem a pressão desses policiais estarem na rua. Esse era o motivo da prisão. Né? Então, na verdade, terminou a prova de acusação, o próprio Ministério Público pediu o relaxamento da prisão, porque não havia mais motivo. O assistente de acusação, que é o doutor Nilo Batista, que foi governador do Estado, é um dos maiores criminalistas do Brasil, que é o assistente de acusação, concordou com a soltura deles. Quer dizer, não há aí, eu não vejo nenhum dos dois casos, qualquer possibilidade desses juízes agirem de maneira diferente. O problema é legal, o problema é de revisão legal. A gente vai continuar conversando sobre isso com o Serguei Cobra Arbex, lá em São Paulo. Ele é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu gostaria que a gente continuasse nesse caso, porque são dois casos que o desembargador estava citando aqui, dois casos bastante recentes e fortes, né, diante aí da opinião pública. O desembargador falou sobre o comportamento exemplar desse preso. Agora, na sua opinião, isso deveria continuar sendo levado em conta? Porque ele tinha, sim, um comportamento exemplar, mas saiu da prisão e não voltou. E existem outras pessoas que têm comportamento exemplar, recebem indulto de Natal, indulto de Dia dos Pais, e também voltam às ruas e voltam a cometer crimes. Quer dizer, existe alguma coisa errada aí que deveria ser modificada, na sua opinião? Olha, eu cumprimento os meus colegas de operadores de direito que estão aí no Rio de Janeiro, mas eu não concordo com uma certa visão, com um pouco de desânimo com relação à aplicação da lei. A legislação, ela é rigorosa, ela não é das mais severas, mas também ela é boa para ser aplicada. Eu tenho para comigo que toda legislação, ela encontra um balizamento no julgador. Basta um juiz que tenha a coragem de aplicar aquela lei, o preparo e a sensibilidade para identificar quem é o criminoso perigoso, e quem é o criminoso que pode ter uma reinserção social. Eu não consigo visualizar que um cidadão que aparece na televisão com metralhadoras do lado dele possa ter o requisito de ter a possibilidade de progredir essa pena. A legislação que progride a pena, a legislação que dá essa possibilidade, ela é inspirada nos mais altos valores da sociedade. As pessoas têm que progredir mesmo, tem que haver a possibilidade legal. Entretanto, embora exista a possibilidade da progressão, não significa que todos os cidadãos possam ter essa progressão. E a mim me parece com clareza nítida que falha a justiça quando entende que um cidadão desse quilate, dessa periculosidade, e nós temos previsão legal sim, no regime aberto, em que seja necessário que aquela pessoa tenha comprovação nos seus antecedentes. Então o magistrado, quando for analisar um caso específico como esse, deve ter, sim, a ousadia baseada na lei para não soltá-lo. E assumir essa responsabilidade. Então, eu coloco aqui, todos os casos passam por uma qualificação da prestação jurisdicional.
Eu sempre coloco o juiz na mais alta conta. É uma profissão extremamente importante para o país, se não a mais importante profissão, porque é responsável por decisões do poder, que sem dúvida nenhuma é o poder mais eficaz e mais importante para uma república, que é o poder judiciário. Bom, eu só queria lamentar a leviandade com que esse advogado se manifestou.